participação. Olá, começa agora o programa Em Discussão Especial e o assunto de hoje é adoção. Para essa conversa eu recebo Teles Aparecido Manuel, que é presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, Hervet Silva, que é cantor e já morou em um orfanato, Antônio Augusto Guimarães de Souza, que é advogado especialista em adoção. Hervet, conta um pouquinho para a gente da sua história. Como que tudo começou ali? Foi muito cedo, né? Você era um bebezinho. Muito cedo. Começou em 1976, quando eu nasci. Minha mãe não tinha condições de cuidar de mim e outros irmãos que eu tinha também, que eu não a conheci. E aí uma vizinha fez uma denúncia, né, contra a minha mãe, disse que eu sofria maus tratos. Daí começou a minha separação da família, né? Fui parar numa delegacia e pequeno, bebê, com a minha mãe e chegou a assistência social para poder levar eu para o orfanato, porque minha mãe tinha muito problema, né, financeiro, problema de cabeça, né? Então a minha história começou tudo ali e eu fui parar no orfanato bebezinho já. Acho que eu tinha 1 ano, mais ou menos isso. E fui parar numa creche, Tatuapé. Aí começou minha história da creche, fui parar para a casa da infância. Da casa da infância eu fui transferido para o educandário, onde lá a maioria da parte da minha infância onde eu passei foi no educandário. Inclusive eu tenho muita gratidão pelo educandário, porque foi lá que eu me tornei, a maioria do que eu sou hoje, eu devo, porque eu tenho a gratidão por esse orfanato, é o educandário, que lá eles prestavam curso, marcenaria, gráfica, datilografia, né? Porque na época não existia computador, né? Era como fosse hoje, né? Informática, essas coisas. E a gente aprendia tudo, então eu passei, parte da minha infância foi tudo nesses orfanatos por onde eu passei. Só que eu ficava muito triste, né? Porque no orfanato a gente via as pessoas visitar os seus filhos, porque ficavam os colegas nossos, né, que ficavam no orfanato, as mães iam lá visitar, fazer visita final de semana, alguns saíam, que a gente estudava lá, dormia lá, né? E assim, foi uma experiência muito bacana para mim, que eu levo pro resto da vida. Até hoje, por onde eu passo, sempre eu falo do orfanato, porque muita gente pensa assim, você morar, a gente estava falando, né, FEBEM, essas coisas, não é assim um bicho de 7 cabeças, lógico que no começo você fica um pouco assustado, porque você não sabe onde você está, mas você vai adquirindo experiência, né, que você vai aprendendo com os tios, com as tias que passam a educação para a gente. Então, eu tenho muito orgulho, porque eu fui acolhido assim, né? Hoje eu tenho educação assim que eu tenho, sempre chego nas casas das pessoas, os respeitos que as tias me ensinaram, né? Mesmo não tendo pai e mãe, mas faz parte da história, né? E hoje, quando eu penso assim, hoje assim, passando 40 anos depois, né? Agora eu tô já, né? Mas assim, eu conto isso para muita gente, para muitas pessoas, essa geração nova, porque que nem agora, até hoje a gente faz um encontro de todos eles internos e muitos deles têm filho. Então, a maioria que não tiveram pai e mãe, passa isso para os filhos, né? E eu vou sempre em escola, faço discurso, assim, para a gente passar a nossa experiência, as pessoas não ir o outro caminho, né? Caminho que é um caminho, né? Que a gente vê aí pelo Brasil fora, aí, infelizmente, falta de estrutura, falta falta assim de apoio, né, familiar, né? Mas graças a Deus assim eu nunca burlei meus caminhos, não fumei, não fumo, não bebo, não, sabe? Eu tenho uma criação muito assim bacana mesmo, aprendi, nunca levei nada de ninguém, nunca precisei passar por cima de ninguém para me ter as coisas, sempre batalhando, trabalhando, né? Sempre fui ensinando na escola, nos cursos que a gente fazia. Enfim, jogava futebol, educação física, e foi uma experiência muito bacana, eu nunca vou esquecer. E a minha história começou assim, então, hoje quando eu vejo, assim, você estava falando dele, as diferenças de adoção, quando eu fui criado no orfanato, surgiu muitas pessoas interessadas nas crianças, né? Para adoção, né? Para adoção, eu queria levar esse menino, só que tinha um processo, né? Tinha que passar no juiz. Inclusive, no meu caso,
eu tive 2 casos, né? Assim, experiência. Quando eu estava com 7, 8 anos, a assistente social, fui lá na recepção, ela falou, você vai para o juizado agora e tem uma família que está a fim de adotar você. Porque eles mandavam foto, alguma coisa assim. Aí eu fui lá no juizado de menor, na época, o juiz conversando comigo, ó, você quer mesmo ser adotado? Tudo tem um preparo, né? Não é nada forçado, depende da vontade da pessoa. Entendi. Aí eu falei, não, quero sim, se porventura se eu for ser adotado, você pode ir sim para a Inglaterra. Era na Inglaterra. Inclusive, um amigo meu de infância, que chama Robson Donizete, que veio junto comigo no orfanato, que a gente formamos como se fosse um irmão de pequeno. E ele foi para a Inglaterra, e eu ia ser o próximo, com essa mesma família que levou ele. Ele tinha 7, 8 anos por aí. Ele chorou muito, né, porque ele queria ficar no Brasil. Lembro até hoje eu tenho na minha mente assim, ele chorando, não queria ir. Só que assim, era pro bem dele, né, porque é a vida que está em jogo, né, porque para ele ter uma família, uma estrutura legal, né, e eu seria o próximo. Mas eu dei muito trabalho no educandário. Me permite, esse educandário que ele fala, no orfanato, é o educandário Dom Duarte. Dom Duarte. Que na época era dirigido pelos salesianos. É uma congregação religiosa de padres de Dom Bosco. Eu conheci muito o educandário, porque como juiz eu visitava os abrigos, hoje se chama abrigo, mas a realidade é a mesma praticamente. Eu visitava para ver as crianças que estavam em condições de serem adotadas. E se realmente não recebia visita, eu decretava estado de abandono e já tinha uma listinha lá de pessoas interessadas na adoção. E com isso eu pude fazer, graças a Deus, eu sou responsável por muitas crianças que hoje são gente e que estava lá praticamente depositado, essa é a verdade, que muitas crianças ficavam depositadas 2, 3, 4, 5 anos. Ou até mais, né? Porque no caso do Evert, ele ficou até os 13 anos, né? Até os 13 anos, por aí. Até os 13, 14 anos. Quando pegavam algum processo, essa é a cópia do processo dele internado. Eu pegava aqui a última folha, tinha aqui um despacho de 5 anos atrás. Permaneça a criança internada até posterior decisão desse juízo. Arquivem-se. Você ia ver, nós estávamos 5 anos para trás, essa criança tinha ficado lá, não tinha uma folha do processo dizendo que ele estava vivo, nada. E a criança ficava depositada. Muitas vezes em obras do interior do estado, no interior do estado, o processo era da vara do Ipiranga, e a criança estava lá em Limeira, há 5 anos num abrigo, sem ninguém fazer nenhum relatório para o juiz, para saber se ela estava viva. E o que diminuía a possibilidade de adoção, essa né? foi a triste realidade que eu enfrentei muitas vezes. Isso aqui para mim é coisa comum, isso aqui. Ter contato com esses processos era diariamente. E graças a Deus pude ser instrumento de muitas dessas crianças terem família. Inclusive esse que você falou aí, eu não sei não, porque eu fiz a adoção de um menininho. Teve bastante lá no Será que você vai encontrar? Teve bastante. Esse relatório eu levantei lá no educandário, porque aqui tem toda a minha vida, todos os meus comportamentos, alguns castigos que eu levei também, que ficou no relatório. Puxa, aí quando eu leio assim, eu fico assim impressionado, porque era muito jovem, né? Então, sabe como que é menino, né? Criança, né? Quer jogar futebol, não quer estudar um pouco, não quer, né? Então, mas assim, eu tenho muita gratidão pelo educandário, por tudo que eles proporcionaram na minha vida. Até hoje a gente faz... Uma vez por ano a gente faz encontro de todos os internos, a gente cria um futebol com um padre que na época que criou a gente, ele promove esse encontro, é uma delícia, que a gente mata a saudade, chora, relembra de tudo, porque o que ficou foi experiência, né? Porque eu, pelo menos no meu caso, eu não me senti abandonado, porque o educandário tinha esse suporte que dava. Né? A gente tinha refeição, tinha alimentação, tinha café, acordava às 6 horas da manhã. Eu lembro até hoje, a gente acordava às 6 da manhã, 7 da manhã ia para a escola, 11h30 saía da escola, ia para almoçar,
1 hora tinha um curso que a gente aprendia marcenaria, gráfica. Depois, às 4 da tarde, parava, tomava um lanche. Aí, às 7 da noite, tinha a janta. Depois, assistia a televisão. Por volta de 8h30, 9 horas, a gente ia dormir. E assim, a nossa vida no educandário. Né? Então... Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa em discussão especial sobre adoção, com Teles Aparecido Manuel, que é presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, Evert Silva, que é cantor, e Antônio Augusto Guimarães de Souza, advogado especialista em adoção. Evert, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa demora, né? Foram 12 anos esperando, já que você foi com 1 ano, né, colocado para adoção. É muito tempo, foram muitas frustrações também, muitas famílias que chegaram lá e não quiseram. Como que foi? Me conta um pouco. Teve muita adoção no educandário, muita gente saiu na minha frente, eu fiquei ansioso, né? Também eu achei que ia ser o próximo. Tanto que esse amigo meu, Robson Donizete, que a gente era, no relatório fala que a gente era muito irmão mesmo, né? E quando ele foi, bateu realmente, senti um pouco. E assim, eu fiquei, e o relatório que quando eu consegui levantar a minha história, aqui relata que eu fiquei um pouco frustrado. E eu fiquei mesmo, realmente, porque eu estava ansioso de ir para a Inglaterra. Era tudo, sabe? Eles vieram, a família veio reconhecer eu, tudo. Era um pouco mais escurinho, menor, né? E aí eles mandaram uma carta com foto. A gente pretende adotar você, tudo. E eu fiquei muito na expectativa. E eu ia lá na assistência social, no diretor, e aí, quando vai ser a adoção? Calma, você vai ser adotado, calma, vamos esperar. E demorou 4, 5 anos, nada de... E ficou por isso mesmo. Nunca mais eu tive a informação da família que ia me levar para a Inglaterra. E o Robson foi? O Robson foi. Ele foi e mandou uma carta para mim, com uma foto, inclusive tentei achar, porque para trazer aqui no programa não deu tempo, e ele escreveu uma carta para mim, eu estava na época estava com 12 anos, ele lembrou do meu aniversário. Qual era o fórum dele, você sabe? Eu acho que o fórum dele, não sei se era em Pinheiros, Santana. É bem próximo do Educandário, é bem próximo. E ele era mesmo. Como você, assim? Um pouco mais escurinho do que eu, mais escurinho do que eu. Só que ele mandou uma carta para mim falando, ó, tô aguardando você vai chegar aqui. Inclusive, quando ele mandou a foto, ele fotografou uma casa em cima de uma árvore. Uma casa, eu lembro até hoje, tem no meu pensamento. Ele e os irmãos dele, tudo alemãozinho assim, ó. Tudo branquinho, só ele de pretinho. E assim, eu fiquei muito na expectativa. Vou contar um caso rapidíssimo de uma adoção para a Inglaterra, que pode até ser o tal... do Robson. Procurando depois, vou confirmar. Eu era juiz em um fórum de Santana e veio um inglês para adotar um menino mais moreno que você, mais escuro que você. Desse tamanho, menininho, tinha aí uns 7, 8 anos, mais ou menos, e veio o inglês com um filho biológico que ele tinha. Nossa, loirinho, imagina o inglês, loiro, claro. E eu caí na besteira, hoje eu reconheço, é claro, caí na besteira de perguntar para o inglês, escuta, o senhor está bem seguro do que o senhor quer fazer? E não tem problema para o senhor, que ele é de uma cor diferente? Ele falou, não, doutor, não tem problema nenhum. E me admira que o senhor faça essa pergunta. Eu fiquei mais vermelho do que essas flores aí, do fora que eu tinha dado. Dei um tremendo fora. Mas pela experiência, o senhor viu que outros casais se incomodavam falou, com isso, né? Não, doutor, isso não faz diferença nenhuma para mim, não tem problema nenhum. E lá foi o menino, foi para a Inglaterra com o inglesinho junto. Se for do Educandário, é ele. Eu não lembro se era do Educandário, mas lembro que era de Santana, do Fórum de Santana. E depois foi outros também, dois foi para os Estados Unidos, são 2 irmãos. Eu conheci aí, inclusive esse padre... Padre Narciso.
Padre Narciso também, todos no meu tempo. Eu fui salesiano, Padre Aguinaldo. religioso salesiano, Aguinaldo Tô foi achando mais que novo. quando acabar o programa, Evert e Eu não o sabia, doutor ó, não Antônio foi Augusto vão nada ter combinado. muita Eu nunca conversa, esperava, viu? eu acho que- E quem sabe esse irmão aí do coração vai Nossa, aparecer. cara, vai ser assim, eu tô Já até pensou arrepiado, se for emocionado esse- aqui, porque há muitos anos eu tava, pensava, cara, mas será como que o Robson tá? Será que ele tá bem? Será que ele tá vivo? A gente fica, né, com essa, né? Sim, Há uns sim. meses atrás, vocês devem ter visto uma notícia de um menino que está na Suíça e que encontrou a mãe que estava naquele prédio que caiu lá do Paysandu, No centro. no Largo Paysandu, fiquei caiu um sabendo disso aí. prédio. Eu vi, eu lembro dessa história aí, eu vi. E deram uma notícia lá, fulana de tal, Arcângelo dos Santos, está recolhendo donativos para as pessoas que moravam lá, porque ela morava. O filho dessa mulher, que eu tinha dado em adoção na Suíça, hoje já tem 28 anos, queria muito localizar a mãe. E ele viu na internet o nome dessa Arcângelo dos Santos, que não é um sobrenome comum. Ele veio aqui para São Paulo, foi procurar jornalista da Folha, me procurou, localizou a mãe, era ela mesmo, está em contato. Agora, no final do ano, ele veio passar uns dias aqui. Eu tenho a fotografia dele aqui, jantando na minha casa. Eu dei em adoção pequenininho. Olha Hoje só. ele mora na Suíça. Evert, conta um pouquinho agora dos seus pais, né? Então, aos 13 anos, vocês se encontraram. Então, aí tinha uma pessoa lá que chamava Maria Júlia, ela ia muitas vezes no orfanato, né? Nesse dia ela levou 2 meninos que... Ela trouxe 2 meninos, né? De fora pro orfanato, porque esses meninos também estavam passando dificuldade com os pais, que era o Fábio e o José Roberto. Mas não é esse José Roberto que tá falando, é o outro. Já é viu? outro. É. Aí foi onde eu conheci esses 2 também, fizemos amizade, que eles moram no Ipiranga. E aí a dona Júlia, ela ia lá quase, fez quando ia passear lá no educandário, observou muito eu, né? Aí, vamos lá, filha da adoção, fiquei otimista, né? Já com 13 anos, 14 anos, eu lembro do meu primeiro emprego, eu trabalhei na CESP, né? O educandário caminhou nós para um trabalho, né? Primeira carteira assinada, tudo, eu fiquei feliz, maravilha, nunca esqueço. E aí, a Júlia conversou com a assistente social, falou, eu queria levar esse menino. Aí passamos, processo, juizado de menor, tudo, né? E ela me acolheu, me levou, que ela tem 3 filhos, né? Tinha, 3 filhos, tem 3 filhos. 2 meninas e o irmão, Wellington, Cássia e Cibele. São meus irmãos de criação, que moram lá no Ipiranga hoje. E a minha mãe já se foi, né? A minha mãe de criação, minha mãe adotiva já se foi. Mas deixou, assim, uma experiência para mim, assim, educação, de tudo. Eu sou muito grato pela dona Júlia, por tudo que ela me fez. Me ensinou a fazer comida, muita coisa que eu não sabia fazer, cotidiano. Que no orfanato a gente não fazia essas coisas, né? A gente tinha roupa lavada, café, tudo pronto. Nós não fazia essas coisas, né? A gente, né, tinha tudo prontinho no orfanato. E ela caminhou e eu falei, você precisa aprender a fazer comida quando você casar, ter sua família. E foi me ensinando. E ela me acolheu, né? E hoje já vai fazer quase 30 anos que eu tô com ela. 30 anos, né? Ela faleceu, né? 2015 ela faleceu, né? E graças a Deus meus irmãos não brigaram comigo, não mandaram eu embora. Não, você vai ficar com a gente aí. Porque eles também te adotaram, né? Me Então, se adotaram, for, né? né? A família inteira tá nesse processo, Lógico né? que a gente tem a desavença, como todos os irmãos Que todo têm. irmão tem, né? Inclusive, esse Normal. orfanato, só para você ter uma ideia, morou o Carlinhos, o mendigo, o ex-pânico. Ele também foi Da criado TV. junto com a gente. Tem essa história que todo mundo conhece aí, que ele, né, foi abandonado, aí a gente foi criado junto lá também, o Carlinhos, ex-humorista do Pânico, né, que hoje tá com uns problemas aí judicial aí, por causa da pensão, mas que Deus quiser vai resolver. Se resolva também. E é assim a vida, né, hoje a gente, cada um trilhou seu caminho, né, cada um, eu encontrei muitos, de 30 anos depois, eu encontrei gente que virou policial, outro virou bombeiro,
é magnífico. Eu falei, nossa, cara, o caso do Carlinhos, ele virou humorista, Sim, né? Participou do super Grupo famoso. Pânico, super famoso. Aham. Eu, na minha carreira, cantor, faço show, viagem interior, graças a Deus. Vivo disso há 16 anos. Tenho já meu CD, tenho tudo já. Depois eu vou distribuir para a produção, deixar aí para quem Que bom, quiser eu aí. quero. De coração aí. E assim, eu tenho minha história, né? E sempre, nos meus shows, no meu discurso, eu sempre falo do orfanato, nunca esqueço. Eu não tenho vergonha de onde eu vinha, a minha simplicidade, porque é a educação que eu tive, né? Então, quando tem esses assuntos de adoção, orfanato, é comigo mesmo, porque eu gosto de estar assim, porque eu gosto de passar isso, porque não é nada de bicho de sete cabeças, como muitas pessoas falam, ai, você vai ser triste, nada disso. Eles deram suporte legal, bacana. É lógico que tem uns que desviar o caminho. Isso não tem como... Porque eram 300 crianças, né? Claro. Hoje o Educandário, ele está atendendo a 10 mil crianças por mês lá no orfanato. Hoje não tem mais orfanato. Hoje as pessoas vão lá, estudam, menina e menino, porque antigamente era só menino. As pessoas vão lá, aprendem as profissões que eles exercem lá dentro e caminha para o emprego, para o mercado. Menores, igual que a gente tinha na época. A única diferença é que a gente dormia lá. Então, sempre quando eu vou lá, eu vejo as meninas aprendendo a fazer bolo, receita. Bacana, na nossa época não tinha isso aí, né? Mas era mais informática, mecânica, essas coisas, né? Então, assim, eu sou muito grato pelo Educandário, eu tenho muito orgulho de ir lá e quero mandar um beijo aí para todos lá. E tinha uma educação muito boa lá, eram os salesianos que cuidavam. Eu estava vendo aqui no processo dele, tem o nome do diretor, Padre Pavani. Foi meu colega, estudamos juntos durante 8 anos. Padre Narciso. Padre Aguinaldo, porque era um colégio salesiano, né? Colégio de padre, né? A educação é fantástica, muito boa. Depois saiu o colégio salesiano e virou o diretor normal como tem hoje, né? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer, né, as histórias que vocês compartilharam conosco, os dois lados desta história, né? Maravilha. De uma criança que foi adotada e que hoje é um homem profissional, cantor, sucesso, bem, né? E um pai, né, que recebeu de presente, recebeu 3 presentes, né? Sim. E doutor, muito obrigada por dividir conosco também todas as informações técnicas, até para quem está aí com o coração aquecido para adoção. Muito obrigada a todos vocês. O programa em discussão especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp, no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom passar.